Então, assim, hoje eu tenho pouco tempo, tem muito conteúdo, né? Ética cresceu nesse concurso da PRF, cresceu mesmo, tá? Antigamente, basicamente, caía ética e moral, ética, princípios e valores, ética no serviço público, e caía alguma coisa do decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Federal. Só que o teu conteúdo cresceu, tá? Então, hoje cai aquele decreto que trata do sistema da ética na administração pública federal, cai também o Código de Ética da alta administração pública, porque a gente costuma estudar para a tua prova aquele Código de Ética basiquinho, que é para todos os servidores federais. Os servidores pequenos, como a gente diz, né? Só que também cai aquele Código da alta administração. Cai um pouco da lei do acesso à informação, né, também está lá no conteúdo programático. Cai aquela lei que define o conflito de interesses, né, que trata sobre conflito de interesses, nepotismo, que está muito ligado ao sistema da ética, né? É uma lei que cobra condutas da alta administração, daqueles que ocupam cargos tipo ministros de Estado, superintendente geral da PRF, por exemplo, que é um cargo comissionado importante. Isso é considerado um cargo da alta administração. Então, existe uma lei que eles têm que obedecer sobre conflito de interesses. Por exemplo, essa pessoa que ocupa esse tipo de cargo, ela não pode fazer uso de informações privilegiadas para, de repente, beneficiar um negócio privado, né? Ela não pode fazer uso de tomada de decisões do governo para, de repente, privilegiar ou favorecer um negócio privado, que essa pessoa tem algum interesse. Isso a gente chama de conflito de interesses, né? E aí tem uma lei que dispõe só sobre isso. É uma lei curtinha, dá para... A gente pode pegar alguns pontos mais interessantes dela. Não, assim, são assuntos novos. CESP nunca cobrou muito isso. Então, eu não tenho questões para te dar. Mas a gente pode pontuar alguns artigos mais interessantes, tá? Então, eu preparei um primeiro material. Esse primeiro material é aquele basicão que os concursos PRF sempre cobraram, tá? Ética e moral, ética no serviço público, ética na função pública, que é uma parte meio filosófica, tá? E eu vou cair direto nas questões. Eu até deixei ali um conteúdozinho assim para você dar uma lida, mas a gente vai assim priorizar as questões. Esse material está lá no portal do aluno e daqui a pouquinho no break assim, eu vou trazer aquela lei para você, eu vou te dar ela na mão depois, impressa, a lei do acesso à informação, que eu vi que tem algumas questões CESP, de outros concursos, nunca foi cobrado na PRF, mas em outros concursos CESP gosta dessa lei e a gente vai trabalhar alguns artigos da lei do acesso à informação, que eu acho bem interessante. Bom, então, primeiro ponto aqui que eu destaco é a diferença, esses conceitos, né, de ética e moral, que na prática, gente, a gente costuma usar como sinônimo, né? No dia a dia, assim, você é uma pessoa antiética, você é uma pessoa imoral. Nós usamos, assim, no linguajar, no dia a dia, como se fossem coisas iguais, de iguais palavras, de igual significado. Mas para a filosofia e para a prova CESP, o conceito de ética e moral são diferentes. Eu não sei nem se eu dei meu nome hoje, gente. Eu já considero todo mundo conhecido aqui, né? Eu sou a professora Raquel Stasiak, só para me apresentar rapidão, que eu realmente esqueci. Mas acho que aqui todo mundo já me conhece, né? Estou mais carimbada que, enfim. Então, o que eu quero te dizer? Cuidado, se aparecerem questões na tua prova no domingo, tratando sobre ética e moral, considere isso coisa distinta.
Eu sei que no dia a dia a gente trabalha como se fosse a mesma coisa, no linguajar popular, no dia a dia, mas o que está sendo cobrado aqui na tua prova é o conceito de ética e moral para filosofia, tá? E para filosofia, ética e moral têm significado diferente, tá? Numa prova, uma vez, inclusive, caiu o significado da etimologia da palavra, né? A formação da palavra ética, a formação da palavra moral, a raiz, a etimologia, já aqui não diria, a etimologia das palavras. Então, ética, ela vem do grego, de uma palavra ethos, né? E significa, assim, caráter, modo de ser, modo de agir, né? A palavra ética. E a palavra moral, ela vem de morales, morales, que é uma palavra do latim, assim, tem raiz do latim, e que significa dos costumes, aquilo que vem dos costumes. Então, se cair a etimologia da palavra, lembrem-se que ética vem do grego, ethos significa caráter, modo de se comportar, modo de ser, e moral vem de uma palavra moralis, uma palavra em latim, de raiz do latim, e que significa dos costumes, né? Eu já vi uma questão nesse sentido. E tratem elas para a prova como coisas distintas. Já já eu vou te dar a diferença entre ética e moral. Antes de entrarmos na diferença entre ética e moral, eu quero resolver duas questões aqui com você, tá? Uma primeira questão de prova no material diz o seguinte: a respeito da ética, da moral, de valores e democracia, julgue o item. Então é aquele formato certo ou errado, e ele quer saber sobre ética, moral, valores, democracia, julgue o item, diga se está certo ou errado. Moral é um vocábulo herdado do latim e ética do grego, e identificam conceitos que exprimem um conjunto de regras de conduta que se espera que sejam adotadas. Certo ou errado? Está com colinha ali do lado, né? O item está certo. Então, o que eu quero que tu entenda? A etimologia, já caiu na prova, né? Então, ética vem do grego ethos, significa modo de ser, caráter, enquanto que moral vem do latim, morales, e significa dos costumes. E ambas as expressões, eu te disse que são coisas diferentes, não são? Mas ambas as expressões, elas exprimem um comportamento que se espera de uma pessoa, tá? Só que no caso da ética, já seria uma ideia universal. Assim, no mundo, aquilo é considerado como certo, e por isso a gente espera que você obedeça aquela regra. Isso é ética. Ética é um conceito universal, né? A ética, ela vai te dar uma diretriz para você seguir, e se você seguir aquela diretriz, a filosofia, os filósofos consideram que você será uma pessoa feliz, né? Então, se você cumprir aquelas diretrizes estabelecidas de forma universal, né? Você estará obedecendo princípios éticos, e aí certamente você vai atingir a felicidade. Já a moral, gente, a moral também exprime algo que se espera de uma pessoa. Só um comportamento que se espera de uma pessoa. Só que a moral, gente, é sempre num âmbito bem mais restrito. A moral é um comportamento que se espera de uma pessoa num determinado grupo, tá? A moral é um comportamento que se espera de uma pessoa numa determinada tribo, numa determinada cultura, numa determinada região. O que eu quero te dizer é que uma conduta moral, ela não é universal. Ela até pode se tornar universal depois que a ética estudar aquele comportamento moral e considerá-lo como certo para ser adotado pelo resto do mundo.
pelo universal, entenderam? Então, assim, o que eu quero te dizer? O que vem primeiro? A moral ou a ética? O ovo ou a galinha? Né? O que vem primeiro? A moral. Sabe por quê? A moral, ela... Lembra o que significa moral, moralis? Costume, né? A moral, ela brota, é uma norma de conduta que brota do convívio de determinado grupo social, né? Então, por exemplo, assim, ó, no momento nós vivemos uma regra. Qual é a regra que nós vivemos nesse momento de pandemia? A gente está adotando uma regra atualmente, né, decorrente da pandemia que assolou o mundo. É um comportamento novo que antigamente a gente não adotava. Qual é o comportamento novo? O uso de máscaras, né? O uso de máscara. Muito bem. Isso é uma regra moral, tá? É uma regra moral, porque ela brota da necessidade de convivermos uns com os outros. Então, aquelas normas que surgem da necessidade de convívio uns com os outros é o que a gente chama de moral. Então, surgem os costumes, os tabus, as regras de um determinado grupo, tá? E, no caso, o que vai acontecer? E já aconteceu certamente. O que é a ética? Enquanto que a moral é uma regra que nasce num determinado grupo, o que é a ética? A ética, gente, é uma matéria, como se fosse matemática, português, entendeu? Para vocês terem assim uma associação. A ética, gente, é uma matéria da filosofia. Vocês sabem o que significa filosofar? Filosofar significa pensar sobre alguma coisa de forma crítica. Tipo assim, pensar sobre algo que está acontecendo. Nós filosofamos, tipo, eu comecei a minha aula filosofando sobre essa atitude dos nossos tribunais, né, de ficar suspendendo a prova e desfazendo a suspensão e suspendendo de novo, e enfim, né, que causou um tumulto na nossa vida, na nossa cabeça. Então, nós filosofamos nesse momento. Filosofar é pensar de forma crítica sobre determinados assuntos. E aí, qual é o papel da ética, sendo essa matéria? A ética, gente, é uma ciência, igual matemática, português, né? É uma ciência. E o que a ética estuda? Bom, a matemática estuda os números, a língua portuguesa estuda a língua, né? O que a ética estuda? A ética estuda justamente a moral, os comportamentos dos indivíduos convivendo nos grupos, em sociedade, nas tribos. E aí o que a ética faz? Ela estuda aquele comportamento e ela avalia ele, tá? Ela avalia e no final ela julga aquele comportamento. Olha, esse comportamento de usar máscara na época da pandemia, esse comportamento é um comportamento que é aceito de forma assim geral pelo mundo, ou pelo menos naqueles países que foram afetados pela pandemia, se bem que foi tudo, né? Pandemia foi mundo mesmo, né? Então, será que o uso de máscara é um comportamento que vai ser aceito de forma universal e que é uma coisa positiva? Sim. Então a gente vai julgar ele como um comportamento o quê? Ético, que se espera que seja adotado por todas as pessoas, entendeu? Mas pode ter um grupo, gente, pode ter uma tribo que se recusa a usar máscara. Pode ter. Ou porque não acredita naquilo, ou porque acha que é bobagem, ou porque acha que não existe o coronavírus, enfim, pode ter um grupo, sei lá, pode ser um grupo ideológico, pode ser um grupo indígena, pode ser um país, pode ser uma religião, compreendeu? E eles vão dizer assim, ó, a gente não usa máscara. Isso é uma regra moral, que o mundo, depois que a ética disser que usar máscara é positivo, o mundo vai o quê? Criticar, né? Criticar, mas é o comportamento daquele grupo. Então, eu preciso que vocês se agarrem,
Eu sei que é uma coisa meio maluca, eu sei que vocês adoram penal, o negócio de vocês é artigo tal, mas assim, aqui cai uma pontinha de filosofia. E aí você tem que abrir essa mente agora. O que você tem que entender como moral? Moral é uma coisa local, é uma coisa de um grupo, é um comportamento, né? É uma regra, é um costume de um determinado grupo, é uma regra de uma determinada tribo, é algo que brotou ali do convívio necessário entre as pessoas. Isso é uma regra moral. Por isso que ela está muito relacionada a costumes, tabus, regras de convivência, né? Isso é a moral. E o que é a ética? A ética, gente, é uma matéria, é um estudo, é uma ciência, é uma disciplina. E o que ela estuda? A moral, tá? Ela estuda justamente esses comportamentos. E aí ela avalia esses comportamentos. E ela vai avaliar esses comportamentos de forma crítica, porque ela é uma matéria, a ética é uma matéria da filosofia. Então ela avalia o comportamento, ela não só observa o comportamento, ela também pensa sobre ele, porque filosofar é pensar de forma crítica. Ela pensa o comportamento, ela vai avaliar se esse comportamento é bom, se esse comportamento é ruim, se esse comportamento prejudica as pessoas, se esse comportamento é negativo, positivo, e no final ela diz, esse comportamento é positivo, porque ele pode ser aceito de forma o quê? Universal como positivo. Ah, esse comportamento aqui é negativo, então ele não vai ser aceito de forma o quê? Universal. A ética faz um juízo sobre a moral, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, assim, vamos ver se eu consigo aqui. O nazismo, vamos pegar o nazismo lá da Alemanha. O que vocês acham sobre o nazismo? Professora, foi uma coisa horrível que aconteceu no mundo, foi um desastre, foi uma barbaridade, foi uma coisa nefasta do diabo, né? A gente fala assim, foi uma coisa horrorosa no mundo, é uma vergonha para o mundo isso ter acontecido, aquele tanto de gente ter sido morta. Mas, gente, na época que aconteceu, a Alemanha da época, né, quem executava aquelas pessoas, os militares, aquele governo, e o próprio povo alemão, enganado ou não, mas eles aceitavam aquilo como certo. Aquilo era moral ou ética? Moral, porque aquilo foi uma conduta, um comportamento numa determinada época de um determinado povo. E que depois a ética olhou para aquilo e o que a ética disse? Ela fez um juízo crítico, ela filosofou sobre aquilo. Pô, isso ali foi uma vergonha para o mundo, espero que isso nunca mais aconteça. Vai. Sim, sim, uma coisa pode ser moral, nos conceitos que eu estou estabelecendo, sim. Porque eu abri a aula te dizendo o quê? Que no nosso dia a dia, o que a gente faz no nosso dia a dia? A gente usa ética e moral como se fossem sinônimos, né? A gente fala, você é um cara moral, você é um cara ético, você é antiética. Isso que você está fazendo é imoral, antiético. A gente usa como sinônimo. Mas para a matéria aqui e para a tua questão de prova, você vai dizer que ética e moral não se confunde. Ética e moral têm significados completamente distintos. Moral é o comportamento das pessoas dentro da regra de convivência. E o que é ética? É uma disciplina, é um estudo, é uma ciência da filosofia que estuda justamente o quê? A moral. Show de bola? Vamos para as questões. Gente, só um detalhe. Aqui, ó, eu abri um título chamado... mas tem um detalhe. Acabei de fazer as questões contigo. A questão contigo. Ética e moral tem significado diferente, certo? Mas as duas expressões exprimem algo que se espera de uma pessoa. Entendeu?
as duas expressões, elas denotam, elas informam, elas exigem um comportamento que se espera da pessoa. Mas a moral, em que nível? Do grupo, né, que tu convive. Enquanto que a ética já é algo universal, aceito como certo em qualquer lugar, em qualquer tempo. A ética é permanente, a moral é mutável, entendeu? A moral, ela muda de tribo para tribo, de grupo para grupo. A ética não. Depois que ela estabelece uma regra moral como uma coisa certa, ela vai valer em qualquer parte do mundo da mesma forma, entendeu? E ela é permanente, porque aquilo que é certo, gente, é sempre certo, né? Aquilo que se coloca como certo, porque a gente vive o certo e o errado. Então, quando a ética estuda a moral e diz isso aqui está certo, aquilo vai ser certo sempre, entendeu? Porque aquilo é aceito de forma universal. A ética dificilmente ela muda, entendeu? Já a moral não. Ela muda de grupo para grupo, de tempo em tempo, de período em período, de cultura para cultura, de tribo para tribo. A moral é mutável. A ética é permanente, tá?